viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Gente, esse daqui é o Ney. Ney, pra quem não conhece, é o marido da Tereza. São um casal especial que a gente teve o prazer de conhecer há pouco tempo, mas já estão nos nossos corações e é muito nítido ver, tanto na Tereza quanto no Ney, a responsabilidade, o quanto que eles amam estar aqui, o quanto que é um prazer. Então, é um privilégio, Ney, poder fazer parte desse momento da história de vocês, do casal, da sua família, tá bom? Então, eu te faço essa pergunta que eu sei você mais do que uma resposta dada, você já vive isso no seu dia a dia. Ney, quem é o único e suficiente Salvador da sua vida? Jesus Cristo. Amém. Ney, porque você professou dessa forma e eu sei que é isso que você crê em seu coração. Eu batizo você aqui hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Essa aqui é a Tereza, esposa do Ney. Lindo poder ter esses dois queridos aqui. E é tudo muito especial quando os dois podem se batizar juntos. E eu imagino que seja uma emoção única dela ver o Ney se batizando e o Ney poder ver a Tereza se batizando. E não restam palavras para ver a transformação, ver o amor, a dedicação que vocês têm pelo Evangelho e pela igreja. Então, eu também te faço a mesma pergunta, Tereza. Quem é o seu único e suficiente Salvador? Jesus Cristo. Amém. Então, pela tua pública profissão de fé, e mais do que dizer aquilo que você crê no seu coração, eu batizo você, Tereza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não existe nada melhor
aqui se batizando. A Nítia creu nisso, fez parte também desse processo da vida dela. E nós continuamos ali orando, intercedendo pela vida dela. E ela se encontrou com Jesus. E hoje ela está aqui celebrando junto conosco a vitória da vida sobre a morte. E que hoje ela crê em Cristo Jesus. E eu vejo o ânimo e o desejo que ela tem de poder servir, poder trabalhar. E em breve ela estará cada vez mais se aprofundando e crescendo em nível de conhecimento e estatura acerca de Cristo. Nós cremos nisso. E Bruna, eu tenho certeza que você há de ver também a sua casa, seu esposo, seus filhos entregues a Jesus também. É a nossa oração. Bruna, também da mesma forma como os outros, pergunto para você quem é o seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo. Pela tua pública profissão de fé e aquilo que também está no seu coração, eu batizo você, Bruna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Boa noite, igreja. Que privilégio. Eu sempre fico muito emocionada com o batismo, porque é o renascimento da vida, vida eterna. Nada nesse mundo tira da sua vida o selo que o Espírito Santo de Deus, de Jesus, a Trindade toda ali, coloca na sua vida. É para sempre e nada nem ninguém desse mundo é capaz de separar. Eu amo Jesus, eu amo ver pessoas se entregando para Jesus e se comprometendo com Ele numa vida que Ele mesmo deu. Isso é lindo, é sobrenatural. E falando tudo isso que é sobrenatural, toda a beleza de Deus, eu te convido a louvar Jesus por meio da sua generosidade. Mas eu fiquei pensando muito nesse momento. Logo, Deus foi falando muitas coisas no meu coração. O Mateus sempre fala que nessa igreja nós não temos que nada, você não tem que. E aí, eu como professora fico pensando, mas é perigoso você dizer assim, né? Você não tem que. E ao mesmo tempo, né, meu cérebro começa a militar na minha construtividade, que é o que eu acredito como professora, que a gente constrói no outro o conhecimento, e à medida que a gente apreende, o que isso significa? A gente entendeu aquele conteúdo, ele ficou no nosso coração. O que isso faz na gente? Gera ações, gera conhecimento, e é natural eu ser generoso. Eu não tenho que dar o dízimo, eu sou o dízimo. A minha vida, o meu tempo, a minha casa, a minha comida, o meu dinheiro, a minha carona, tudo é sobre Jesus, e você é o dízimo. Então o dinheiro é uma parte tão mínima. E aí eu fiquei pensando, mesmo assim você pode dizer, tá bom, Carol, mas eu nem tenho dinheiro. Não é sobre o dinheiro, entenda isso. É porque Deus também não tem que te abençoar, né?
Ele não tem que ir. Ele poderia ter ficado ali naquela cruz, falei, salvei geral, sofri, morri, ressuscitei, te dei vida, beijo querido, te vejo quando eu vier te buscar. Mas ele, mesmo não tendo o que, ele fala, eu vou te abençoar, Dani, porque você é especial para mim. Eu tenho história para viver com você e aquele desejo secreto que é seu, eu sou o seu Deus e eu posso realizar. Não porque eu sou um gênio da lâmpada, mas porque eu sou seu amigo, como a gente acabou de cantar. Então veja, esse processo de generosidade é natural, porque eu quero dar minha vida para esse Jesus. Então esse dinheirinho é nada diante da majestade do Rei da Glória. E se eu paro para pensar quem foi que me deu saúde, o trabalho, a vida, o fôlego da vida para poder ganhar esse dinheiro, então toma, é tudo seu, Deus, leva. Quer levar tudo, leva, porque já nada mais importa. Então eu te convido a não dar porque você acha que está pagando um dízimo. Esquece isso. Fuja do tradicional e viva a construção de Jesus na sua vida. Dê um louvor ao Senhor. Essa igreja, ela acredita no que a Bíblia diz acima de tudo, porque é a palavra de Deus, claro, nossa regra de fé e prática. Então a gente acredita no dízimo que se doa por completo, muito mais do que a sua moeda, aquela viva pobre, ou tudo aquilo que você tem no seu bolso, ou os 10% do seu salário. A gente acredita como igreja que a gente se doa, porque é isso que Deus espera da gente. Eu te convido, você que está em casa no PicPay, você que está aqui na igreja, a ser generoso agora. Nós temos a nossa caixinha preta ali atrás, nós temos também a nossa maquininha, como você se sentir mais confortável. Você que decide como vai ser, mas que não seja um ato sem louvor. Eu te convido a isso hoje. Que não seja um ato sem louvor, mas seja um ato de eterna gratidão ao Deus da glória, majestoso, que te dá vida e é seu amigo todos os dias. E que você sinta a essência dessa ação, em nome de Jesus. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda, e que nos ajuda contra o inimigo.
agradecente por tua obra em nossas vidas. Confiamos em pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Voltei, igreja. Ruth, com licença, não sei onde a Ruth está, com licença. Eu sei que a voz da Ruth parece voz de anjo quando ora. Eu tenho muita alegria da minha sogra ser uma mulher tão inspiradora, uma mulher que louva a Deus e é amiga de Deus. Mas Deus vem falando tantas coisas no meu coração e eu amo falar com Deus e Ele vai dizendo tantas coisas, e por isso eu gostaria que a gente pudesse interceder juntos. Mas antes, eu queria agradecer a oportunidade que a gente tem tido de viver como igreja, de sermos igreja juntos. Podemos louvar esse Deus e ver pessoas se batizando para a glória e para a honra de Deus é maravilhoso. Não dá nem para colocar em palavras. E nessa semana foi comemorado o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. E um dos meus motivos de agradecer a Deus é porque eu conheci um amigo americano, que é o Courtney, que é uma bênção para a nossa comunidade. E ele não só veio para essa igreja, como veio para a vida da Sara, nossa amiga. E ele não veio dizendo isso ou aquilo. Ele se dispôs a conhecer a nossa cultura, se dispôs a conhecer mais de quem é o brasileiro. Hoje eu digo que ele é mais brasileiro que muitos brasileiros. E aí eu comecei a refletir nisso. Então, tem um dia que é um dia de ação de graças na cultura dele. E aí a Ruth contou que aqui no Brasil, desde a década de 60, é comemorado também o Dia de Ação de Graças. Vocês sabiam? Eu não. Falei, nossa, que legal, vou estudar mais. E eu gosto tanto dessa data, eu também gosto muito da cultura americana. Eu acho que tem muita beleza na história. É uma coisa que eu nem sei explicar. Eu sei os 50 estados, às vezes eu até fico com vergonha que eu sei mais da cultura americana do que da minha. Eu fico, não, calma que eu sou patriota. Aí eu fico militando. Tudo isso para dizer que não interessa da onde você veio, interessa o Deus que você serve, que é um só. Ele é o Deus das nações. E olha só esse Deus que coloca as nações para conversarem, para se comunicarem, para mostrar a beleza da grandeza dele. E que tivesse uma pessoa aqui do Japão ou da Argentina e a gente ia falar de Maradona e de Pelé, porque a vida é cultura, a vida é de agradecer a Deus pela multiculturalidade. Então veja que é muito mais além de ser igreja, é você se preocupar com a história do outro, com a essência do outro, ser parte e fazer parte, agradecer pela existência do outro. Então sempre é sobre gratidão. A gratidão move os nossos pés. Mas você pode estar aí no seu lugar ou na sua casa dizendo assim, mas Carol, você não sabe o terror que eu tenho vivido, você não sabe como tem sido difícil para mim, as minhas perdas, seja de emprego, seja de familiar. Eu realmente não sei, eu não quero tirar o seu direito de sentir nenhuma dor, mas eu quero te dizer que existe um Deus
que cuida. Existe um Deus que cura, existe um Deus que traz renovo, existe um Deus que é majestoso em se mostrar o seu amigo. E é isso que eu queria te dizer hoje, que é muito mais do que palavras, é vivência com um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que une pessoas ao seu redor, que se importa com a sua dor, com a sua fome. Você já tentou parar para pensar nisso? Já conversou com uma pessoa que está com fome? Ela não ouve muito o que você está falando. Mas quando você está atento ao Espírito Santo de Deus, você vai percebendo o que aquela pessoa necessita. O Espírito Santo te revela algo e fala: eu preciso que você tome um passo. Aí você agradece. Agradece porque pode servir a Deus e ser mais de Deus na vida da comunidade de Deus. É um ciclo de amor sem fim. Então é tudo sobre Jesus sempre. Mas é sempre o primeiro passo, mesmo em meio a circunstâncias tão difíceis, de gratidão. Gratidão pela turbulência, difícil, mas a turbulência gera perseverança, que gera aprendizado, que gera esperança, que gera dependência. Já experimentou depender de Deus na dor? Dói. Mas Ele é o Deus que muda todas as coisas. Outra coisa que Deus foi falando muito no meu coração essa semana é que a gente é muito pronto para julgar uns aos outros. Mas a Nítia? Mas a Nítia, você sabe que ela tem isso ou aquilo. Eu, dentre as quais, eu sou a primeira, viu? E eu tenho muita vergonha disso. E aí, semana passada, eu chorei muito com Deus. Eu falei: ai, Deus, eu não quero ser assim, porque isso não combina com Jesus. Com licença, ó, o Satanás querendo me humilhar. Isso não combina com Jesus. Ter sentimentos de julgamento, ter sentimentos contra o outro. E aí a gente começa a militar, né? Não é a gente, é o Espírito Santo e a nossa carne, como Paulo diz. E aí eu falando, isso não combina. E aí eu falei, bom, como que a gente então não julga o outro? A gente ora por aquele ou por aquela ou a situação, pessoa, não interessa, não importa, que é mais difícil na nossa vida. E quanto mais a gente ora, mais Deus produz algo no nosso coração. E aí quando alguém vem falar, mas você viu a fulana, você viu o ciclano, não interessa o que ele fez. Jesus tem poder para apagar aquilo, e Jesus tem poder para transformar aquilo, senão eu não acreditaria na minha própria história. Eu fui transformada pela graça e misericórdia do Senhor, meu Salvador. Ponto. Aí eu não tenho mais espaço para cuidar do outro, por mais que às vezes seja difícil, porque eu fico nessa guerra de carne e de espírito. E é claro que existem momentos que a gente precisa desabafar. E aí quando a gente desabafa, a gente verbaliza, a gente entende o que não combina e o que combina com Jesus. Por isso, nesse momento eu gostaria que você entregasse as tuas mazelas, entregasse as condições que estão tão desesperadoras no seu coração, sejam elas quais forem. Para mim tem sido muito difícil viver esse período de quarentena e possível, esqueci a palavra em português, lockdown, que pode ser que venha, pode ser que não venha, principalmente pelas crianças, porque eu tenho um chamado com crianças. E aí, saber que elas não têm tido a oportunidade de ter o momento delas e para elas tem sido difícil para mim. Mas eu não estou acima da lei, eu não estou acima do Senhor, Ele continua sabendo de todas as coisas. Então vamos orar juntos, vamos clamar. Hoje tivemos mais uma vez eleição. Que Deus tenha misericórdia da nossa cidade, que Deus tenha misericórdia do nosso país mais uma vez e de todas as nações representadas pelo nosso planeta Terra. Ore comigo em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos pela oportunidade de termos boca para declarar que o Senhor é nosso Deus e Salvador da nossa história todos os dias. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de podermos te agradecer por aquele ato de amor tão imenso naquela cruz. Obrigada porque vidas reconheceram publicamente, Deus, Tereza, Ney e Bruna. Louvado seja o Senhor pela vida deles, que seja uma trajetória cheia de brilho do Senhor, as luzes do Senhor possam acampar na frente, atrás, em volta da vida deles, que o Senhor seja a lâmpada a guiá-los, assim como a tua palavra fala no Salmo. Em nome de Jesus, nós te glorificamos porque temos querido viver cada vez mais a essência do Senhor. Perdoa-nos, Jesus, porque erramos. Perdoa-nos, Jesus, porque às vezes queremos acertar e metemos os pés pelas mãos. Perdoa-nos, Jesus.
pelas nossas palavras erradas, pelos nossos sentimentos ruins. Perdoa-nos, Jesus, por nos parecermos com nós mesmos, em vez de querermos parecer com o Senhor. E nos ajuda, meu Paizinho, a sermos mais de Ti, a estarmos com os ouvidos atentos, com os Teus olhos fitos, com os olhos fitos no Senhor, com o nosso coração cheio da Tua palavra, para que possamos tocar em vidas, em Teu nome. Em nome de Jesus, eu venho clamar pela nossa cidade de São Paulo, pelo nosso estado. Seu Senhor, o nosso prefeito. Seu Senhor, o nosso maior comandante. Em nome de Jesus, seja o Senhor dessa nação. Seja o Senhor de todas as nações. O Senhor já é, claramente. Mas a gente precisa dizer para o Senhor ser, porque precisamos declarar a nossa dependência mais uma vez em Ti. Ser com essa igreja, ser com cada um, Deus, aqui, aqueles que têm tido problemas pelo desemprego, pela fome, pelas lutas no casamento, em nome de Jesus, pelas dificuldades, às vezes, das perdas, sejam elas quais forem, Deus, em nome de Jesus, vem cuidar das crianças, Pai, que elas possam ter toda a instrução do Senhor na vida delas, que esse momento que a gente não tem tido o Espaço Kids, que não seja um momento apagado na vida delas, mas em nome de Jesus, que elas possam sentir o calor da Tua igreja que as ama, quando a gente manda mensagem, quando a gente envia um presentinho, quando a gente declara o nosso amor, que seja o amor do Senhor declarado pelas nossas vidas. Ser com a Sua mensagem, porque ela é Sua e ela precisa atingir o nosso coração. Então, por favor, meu Deus, abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos mudar e sermos moldados por Ti. Nos colocamos mais uma vez inteiramente ao Senhor. Eu Te peço só mais uma coisa, Deus, por mim e também por essa igreja, que nós possamos ser comprometidos com o Senhor. Que não seja apenas aquele dizer ou aquela frase, mas eu sou a igreja. Nós somos a igreja com certeza, Deus, mas que nós queremos estar em igreja para nos fortificarmos um na vida do outro, por estarmos ligados na videira que é o Senhor. Vem falar isso e o que mais o Senhor precisar aos nossos corações, porque precisamos um dos outros. Não dá para ser igreja da nossa casa, não dá para ser igreja sozinho. Precisamos um dos outros sempre. Nos ajuda a estarmos atentos uns aos outros, nos ajuda a nos amarmos mutuamente. Toda bandeira que se levantar que não combine com o Senhor, já o Senhor abaixe e nos ensine a viver conforme o Teu caminho que é perfeito. Em nome de Jesus, eu clamo pela vida de todos os meus irmãos, dos irmãos que têm se sentido entristecidos, dos irmãos que têm sido diagnosticados pela depressão. Vem ajudar a passar por esses vales, Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos a nossa história para o Senhor ser o dono da trajetória, o escritor e o pintor e o autor. Nós clamamos dependência a Ti mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos e todas, que bom que você está aí. Espero que Deus tenha mais para falar com você ainda. Por isso eu vou pedir para você abrir a Bíblia comigo aí em Lucas, no capítulo 19. Lucas 19, versículo 1 até o versículo 10. Uma história super conhecida, acho que de todos, mas esteja disponível, esteja com o coração aberto para Deus falar algo novo por meio disso, que o Espírito sopre aos nossos corações. Lucas 19, a partir do versículo 1. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de novos começos. Novos começos. A Bíblia inteira ela é repleta de novos começos. E a vida, o tempo inteiro a gente está precisando recomeçar coisas. Recomeçar relacionamentos, recomeçar uma carreira de trabalho, recomeçar sonhos, recomeçar aquilo que um dia se rompeu. Nós precisamos restaurar, a gente precisa de novos começos. E a gente gosta do novo.
Por exemplo, o slogan da Claro é Viva o Novo. A gente gosta de, por exemplo, Black Friday pelo novo. A gente nem precisa, mas você compra na Black Friday porque você gosta da experiência do novo. Porque a experiência do novo é uma experiência boa, é uma experiência gostosa. Quem não gosta de receber um presente novo? Né? Se você recebe um presente usado, tudo bem, você até fica feliz, mas ok. Mas quando é um presente novo, você fica muito feliz. E o que eu vejo no Evangelho, a boa nova, olha só, a boa nova, o Evangelion, como é escrito no grego, ele é uma boa notícia. O Evangelion é uma nova notícia que chega no nosso meio, de esperança, de vida, e o tempo inteiro Jesus está dizendo, viva o novo, eu vim para esse mundo para que vocês tenham uma nova vida, um novo jeito de se amar, um novo jeito de encarar a vida, de encarar os sonhos, de encarar o mundo. Então o tempo inteiro você vai ver a Bíblia dizendo, viva o novo, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito da história de Zaqueu, e alguns pontos que eu vejo, que eu tenho certeza que são similares aqui para a sua vida e para a minha vida também, amém? Então acompanhe aí junto comigo Lucas capítulo 19 de 1 até 10. E diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu diante e subiu em uma figueira brava para ver Jesus, pois quando Jesus passasse por ali, ele iria conseguir enxergar. Quando chegou Jesus naquele lugar, ele olhou para cima e disse para o Zaqueu: Zaqueu, desça daí, rapaz, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu-o em sua casa com muita alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se um com o outro, a fofoca. Olha, ele se hospedou lá na casa do pecador, o Zaqueu, o chefe dos publicanos. Então começou um burburinho no meio do povo. Versículo 8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Esse texto, ele é um texto que eu vejo que pelo mundo inteiro, as crianças, e principalmente nas escolas dominicais, a sala, o Kids das crianças enfatiza. E eu não sei porque as crianças gostam muito da história de Zaqueu. Eu noto isso, o quanto que elas gostam. E eu acho que é porque elas entendem o que Zaqueu sente. Imagina, por exemplo, uma criança ficar do meu lado, por exemplo. Eu sei que alguns de vocês do meu lado ficam pequenos, mas imagine uma criança do seu lado. A criança, imagina como ela enxerga o mundo. Ela enxerga um mundo de gigantes. E o sonho de toda criança é ser adulto. Então eu acho que a criança, quando olha para a realidade de Zaqueu e vê que é um menino baixinho, eu imagino que ela se sinta empatia. Eu sei como é isso. Eu sei como é ver desse tipo de ângulo. E aqui eu quero não só apenas falar a respeito das crianças, como elas amam esse texto, essa narrativa, mas a beleza que tem aqui por trás dessa narrativa. É uma das histórias mais contadas a respeito de Jesus, desse encontro com Zaqueu, e fascina, tem livros e mais livros a respeito disso. Mas eu quero me atentar a pelo menos 3 pontos, 3 temas que eu vejo que são centrais aqui para essa história, para esse texto. E o primeiro dele é o problema da riqueza e o que fazer com a grana. Primeira coisa que eu noto aqui é o problema com o dinheiro, a riqueza. Como a gente lida com a riqueza, ou até mesmo com a falta dela. Ou, saindo da questão quantitativa, como a gente lida com a nossa riqueza. Entende o que eu quero dizer? Eu quero dizer com riqueza, não que você fale assim: pastor, 2 salários mínimos agora é riqueza. Não, eu não estou querendo dizer que o montante que você possui
seja um montante muito grande. Eu quero dizer que aquilo que você possui é a sua riqueza. Entendem o que eu digo? Se é 5 mil, se é 4 mil, se é 2 mil, se é 1.000, se é 50 reais, o que você tem de riqueza, como você lida com a sua riqueza. Ok? Segunda coisa que eu vejo aqui é a identificação de Jesus com pecadores, ou com a expressão gente errada. Jesus se envolve com gente errada. Talvez, já viu aquela expressão da nossa mãe? Meu filho, eu não quero você se envolvendo com gente errada. Quantos aqui de vocês ouviram isso? Dos pais? Aí, ó, todo mundo. Oi? Falavam de você. Não se envolva com o Bruno. Deus mudou o coração do Bruno. Mas todo mundo ouviu aqui dos nossos pais: não se envolva com gente errada. E aqui o que o texto está querendo dizer é que Jesus gosta de se envolver com gente errada. É com gente que não deu certo na vida. É com gente que não está funcionando. Gente que a sociedade exclui. Gente que a sociedade não permite fazer parte disso. Vocês estão entendendo? Jesus tem esse costume de andar nesse sentido com gente errada. Não é que Jesus está fazendo coisa errada, ok? Pelo amor de Deus, não vai sair daqui dizendo isso. Mas ele tem o costume de não se incomodar na presença de aqueles que a sociedade diz que são pecadores. E a terceira coisa que eu vejo é uma fé que reconhece Jesus como Salvador, como hoje aqui 3 pessoas fizeram, e quais são as consequências práticas de fazer o que, por exemplo, eles fizeram aqui hoje. Então, primeira coisa, é interessante ver no capítulo anterior uma história muito semelhante com essa. Olha só, presta atenção nisso daqui. No capítulo 19 está contando sobre a história de Zaqueu, um homem rico. No capítulo anterior você tem o capítulo 18, e Jesus também conta a história de um jovem rico. Olha só que interessante. E aqui é meio que uma história é o oposto do outro, porque esse jovem rico chega para Jesus, faz algumas perguntas, e aí Jesus manda ele dar tudo que ele tem aos pobres. Ele manda abrir mão da sua riqueza, e aquele jovem rico diz: é pesado demais para mim esse fardo. E aqui a gente vê um outro homem rico que pega e reparte tudo que tem. Então, olha só, uma história no capítulo anterior que termina com um desfecho completamente oposto do outro. Um permanece com o coração enraizado na grana, no dinheiro. E o outro que escolhe o caminho mais excelente, escolhe o caminho do amor, o caminho da generosidade. Queridos, presta atenção nisso. Ninguém gostava em Jericó de Zaqueu. As pessoas hoje teriam horror de ler isso que nós acabamos de ler, de saber que da cidade de Jericó, a única pessoa que foi lembrada por milhões de pessoas há 2000 anos depois foi o bendito do Zaqueu. Se alguém que viveu naquele período em Jericó soubesse da história, que ele tivesse relatado, que nós estivéssemos aqui hoje conversando sobre ele, o pessoal teria um infarto, porque ninguém gostava de Zaqueu, ninguém suportava ver Zaqueu. Zaqueu era o tipo de gente que todos desprezavam, é o tipo de pessoa errado. Então olha só, presta atenção nisso, ele não era apenas um publicano. E o que é um publicano? É um judeu. E aqui vocês têm que lembrar do contexto histórico. Roma invadiu Israel, e aí fez reféns, vamos dizer assim, fez das suas cidades, como Israel e todo ali o Oriente Médio, a colônia de Roma. Então, todo o Oriente Médio ali, o sul, o Egito, parte da África, levavam o quê? Impostos para Roma. Então olha só, você é brasileiro, vamos supor, e aí o presidente da Argentina invade o nosso país, vamos supor aqui, a Argentina invade o nosso país, e a gente começa a ter que pagar impostos para a Argentina. Tem alguns aí que já ficaram chateados aí já. Pô, Argentina, você escolheu logo a Argentina. E aí, o seu vizinho da sua rua é o cara que chega lá para o governo argentino e fala assim: ei, amigão, faz o seguinte, eu me encarrego de retirar o dinheiro da galera e repassar para vocês. O que vocês iam fazer com o seu vizinho? Morrer de amor? Ia chamar para o culto? Ia dar um café da manhã para ele?
Rapaz, ia amanhecer pichada, se eu conheço o brasileiro, pichada, ia tacar ovo, ia fazer não sei o quê, se não tentasse tirar a vida do camarada desse. Isso era um publicano, o cara que era judeu, mas que trabalhava para Roma e extorquia, tirava o dinheiro dos seus, do seu próprio povo. E aí o negócio piora, porque ele não era um mero publicano, ele era o chefe dos publicanos, quer dizer, ele era o chefe do esquema. Então presta atenção. Se hoje já existe Caixa 2, com tanta tecnologia, com tanta sistema de análise de dados, imagina naquela época que não tinha nenhuma câmera, não tinha nada, não tinha nem quase livro caixa direito. Gente, era corrupção à torta direita. Agora, se um dos que fazem parte do esquema já ganha, imagina quanto que ganha o chefe do esquema. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, queridos? Aí vocês podem associar os nomes que vocês conhecem da nossa política e do nosso meio, e aí vocês já vão saber o quanto que essa sociedade odiava o tal do Zaqueu. Então nós estamos falando de uma pessoa aqui que era extremamente odiada. É um cara que vendeu a alma para o César. Ladrão que rouba ladrão. Esse aqui é o famoso, tem que fazer rir para rir. Ele não só extorquia o seu povo, mas como extorquia os seus meio que funcionários, os seus subalternos. E queridos, vocês sabem disso, aonde corre dinheiro, seja numa barraca de café aqui perto do metrô, ou no escritório de uma grande construtora na Berrini, as mãos facilmente se sujam. Sempre que o dinheiro começa a falar, grita mais alto que as declarações de honestidade, respeito e dignidade humana. Presta atenção nisso daqui, quero levar você a imaginar agora como que aquelas pessoas sentiam-se olhando para Zaqueu. Imagina você, o seu vizinho sendo Zaqueu, e aí você vê chegando um caminhão da Etna. Para quem não sabe, a Etna é a casa de acessórios, de imóveis. Aí imagina o caminhão da Etna chegando lá da casa dele, ele enchendo de móveis, só coisa da mais luxuosa. Está chegando o arquiteto, o Bruno, que é o arquiteto vem, está começando a mexer, remodelar a casa inteira, encosta um carro da Armani, olha só, para entregar roupa. Chegou um outro carro da Calvin Klein para poder fazer terno sobre medida para ele. E aí você olhar para tudo isso, chegando o carro da Swift de carnes, chegando tudo coisa do bem e do melhor, e você dizendo assim: isso daí é com o meu dinheiro. É mais ou menos o que a gente sente o quê? Com os políticos do nosso país. A gente olha as casas dos caras e diz: é o meu dinheiro. Então as pessoas olhavam para Zaqueu e olhavam e diziam: é o meu dinheiro, é a minha grana que estou indo ali. Então, gente, eu não sei se vocês tinham uma visão antes de tanta raiva de Zaqueu, mas eu imagino que hoje seja o dia que vocês estão com mais raiva de Zaqueu. Mas eu fiz isso aqui de propósito, para vocês se entrarem junto comigo aqui no texto, para vocês entenderem os questionamentos dessas pessoas. Então, Zaqueu era o cara como Salomão, que disse: nada do que os meus olhos viram e desejaram eu neguei para o meu coração. Tudo que eu queria eu tinha, mas nada do que tive era o dinheiro meu, era dinheiro do povo. Aí chega Jesus na cidade. Aí vem Jesus e fala assim: eu vou ficar na casa do Zaqueu. Como que você ficaria? E mais, vou tentar transferir o Zaqueu para uma realidade nossa aqui. Imagina se Jesus viesse ao Brasil e ele ficasse na casa do Eduardo Cunha. Para quem não sabe, Eduardo Cunha foi o presidente do Congresso, Câmara dos Deputados, foi impeachmentado por estar envolvido em vários esquemas da Lava Jato. O cara roubou milhões e milhões e milhões. Imagina se Jesus viesse para cá e fosse almoçar e escolhesse uma só pessoa dentre nós. E aí ele escolhesse almoçar na casa do Eduardo Cunha. O que você ia pensar? Será que esse Jesus é Deus mesmo? Por que ele está se envolvendo com política no Brasil? Por que ele está indo na casa de um cara, de um pilantra, de um safado, de um sem vergonha como esse? É gente da pior espécie possível.
É gente que nem o brasileiro, se visse na rua, faria justiça com as próprias mãos. E é esse o sentimento que Jesus quer gerar dentro dos nossos corações. Jesus é aquele que anda no meio, no ponto mais sujo da história humana. E ele não se suja com a podridão que existe no nosso meio. Queridos, eu quero levar vocês para uma outra realidade. Quando Jesus nasce, vocês lembram onde Jesus nasceu? Jesus nasceu em uma estrebaria. Queridos, ele chega de última hora, não tem lugar para ficar, não tinha hotel Ibis, ok? Os hotéis lá eram simples, e ele não tem nenhum lugar para ficar, então ele fica numa estrebaria. Queridos, a gente acha que quando Jesus ficou numa estrebaria, era aqueles celeiros bonitos de filme americano. Sabe aqueles aras que os cavalos ficam? Você fala, nossa, deve ter sido um lugar lindo. Queridos, eu imagino que devia ser um chiqueiro só. Gente, quantos de vocês aqui já entraram num curral? Vamos lá, vamos ser sinceros, vamos entregar a idade aí. Olha lá, da onde que veio. Gente, um curral é limpo? Tem cheiro do quê, gente? Alguém já falou, eu não precisei nem dizer. Gente, é um lugar sujo, é um lugar bagunçado, é um lugar sem infraestrutura nenhuma. Eu quero dizer o seguinte, que o rei, o nosso Deus, ele veio num lugar no meio da bagunça. Jesus vem e entra na casa do pior homem da cidade. O que isso quer dizer, queridos? Que nada do que você faça, nenhuma bagunça que existe no seu coração não é pária para Jesus Cristo. Quando Jesus entra na minha e na sua casa, ele transforma o que está em bagunça, ele vai colocando as coisas dentro do lugar. Não importa homem ruim, não importa histórico ruim, não importa o que você fez, não importa o que descobriram no verão passado, não importa o mais talvez lixo de ser humano que você possa olhar e dizer, não tem solução essa história. Para Jesus tem solução, porque em meio à bagunça, Jesus coloca ordem no caos. Se a tua casa está uma bagunça, é Jesus que você tem que buscar. A tua vida está uma bagunça, é Jesus que você tem que buscar. Mas pastor, o negócio está complicado de dar jeito. Se tem alguém que transforma o mais miserável do ser humano, aquele que diz assim, olha, esse é a pessoa errada da sociedade, Jesus transforma essa casa. Nós cremos nisso. E a última coisa que a gente vê as pessoas buscando é Jesus. A gente tenta dar solução para os nossos problemas com dinheiro, com pastor. A gente tenta dar solução para os nossos problemas com a nossa força, com o nosso braço, com o nosso talento. Mas, queridos, presta atenção nisso daqui. Você só vai dar jeito para bagunça na sua vida quando Jesus entrar na tua casa e sentar à mesa e disser, aqui houve salvação hoje. Houve transformação. Você crê nisso? Essa é a primeira coisa que eu vejo acontecendo. Jesus entrando e mudando toda a realidade da vida de Zaqueu. Zaqueu está em busca de algo que ainda ele não sabe, mas ele está prestes a encontrar em Jesus. E sabe o que eu mais admiro aqui nesse texto, queridos? Presta atenção nisso. É que enquanto a multidão olha e vê um pilantra, uma pessoa errada, um ganancioso, e talvez não sejam coisas erradas a respeito dele, são coisas que são verdades. Ganância, orgulho, desprezo. Os olhos de Jesus conseguem atravessar esses sentimentos, e o que Jesus consegue olhar é que existe uma falta, existe um anseio dentro daquele coração. Presta atenção nisso que estou te dizendo aqui hoje. Talvez nem você consiga perceber isso, do jeito que você chegou aqui hoje. Mas talvez você chegou com uma falta aqui. Talvez chegou com um anseio. E esse anseio está com um monte de coisas por cima. E nenhum olho humano talvez consegue penetrar e sentir aquilo que você está passando. Mas os olhos de Jesus ultrapassam a ganância de Zaqueu e enxergam que ele está em busca de algo que não o completou ainda. Talvez seja o teu caso aqui hoje. Talvez exista uma angústia aí dentro. E eu espero que até o final dessa mensagem você seja penetrado pelos olhos de Jesus. E aquilo que você tanto busca, ou pelo menos pensa que está buscando,
você possa encontrar em Jesus hoje, nessa noite. Eu acho muito interessante que logo após Jesus escolher, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa, o texto diz que ele falou assim, eu quero repousar aí hoje. E eu imagino que eles foram para o lugar mais íntimo da casa. Você sabe qual que é o lugar mais íntimo da casa de um judeu? É a mesa. É a mesa. Para você ter noção, um judeu, se você passar com a sua sombra em cima de um prato de comida de um judeu, ele joga fora. Se você não é judeu. Sabe por quê? Para ele está contaminada aquela comida. Tamanha, não só intimidade, mas importância que ele dá para esse ambiente. Estão entendendo o quão isso é importante? Talvez para nós seja importante o domingo, né, em casa com os filhos, que a gente coloca lá macarrão e frango, mas não chega a ser nesse nível de importância. Aqui o texto nos diz que Jesus escolhe estar à mesa, sentar, e eu imagino que eles tiveram um diálogo ali profundo. Quero estar contigo na sua casa, e Zaqueu abre o seu íntimo, o seu mais íntimo, a sua mesa. Senhor Jesus, vamos estar aqui no mais íntimo do meu. Jesus, eu imagino que ele começou a contar algumas histórias para Zaqueu. E a Bíblia não nos conta quais foram essas histórias, mas eu fico tentando imaginar o que Jesus disse para Zaqueu. Sabe por quê? Porque o texto não nos mostra o que Jesus disse, só mostra a reação de Zaqueu, que é, eu vou dar tudo para os pobres. Mas a pergunta é, o que faz um homem rico chegar depois de uma conversa, chegar e dizer, eu vou dar tudo que tenho? Não é qualquer conversa. Porque se fosse qualquer conversa, eu chegava para você hoje e falava assim, eu preciso bater um papo com você aí. Eu estou precisando de tudo que você tem. Você vai me dar tudo que você tem? A não ser que seja a conversa que eu tenha com você. Mas ainda assim, eu acho que eu não vou ter sucesso. Independentemente do que eu te fale para você entregar tudo. Então, se você, que talvez aqui nenhum de vocês seja rico, eu espero, se for, glória a Deus por isso. Mas eu acho que a maioria de vocês não é. Mas o que então faria um homem milionário chegar a ponto de nessa conversa levantar e dizer, chega, eu quero dar tudo que eu tenho? E para mim só resta deduzir algumas coisas. Eu imagino que Jesus talvez começou contando dos seus milagres. Jesus compartilhou do Pai. E eu imagino que Zaqueu foi ouvindo e foi dizendo assim, isso aí só pode ser do céu. Tamanha beleza, tamanho sentido, tamanho preenchimento, tamanha certeza, tamanha autoridade. E eu imagino que cada vez que Jesus abria a boca, o coração de Zaqueu ia tendo conhecimento sobre o que é o amor, sobre o que é a generosidade, sobre o que é a bondade. Começou a ver em Jesus a misericórdia. Sabe por quê? Quando a gente se encontra com Jesus, Jesus fala conosco, não há coração que resista, irmão. Não há homem que se pare em pé e diga, eu não vou sair desse lugar, porque a gente fica diante de tanta beleza, de santidade. Ele vem com palavras que somente pelo Espírito fazem sentido dentro do meio do seu coração. Que não há sentido em correr na vida atrás de grana, mas de que ele chegou ao seu destino, porque Jesus estava frente a frente, o Criador de todas as coisas. Tinha um plano de um novo começo, de uma redenção. Não era o dinheiro que daria a minha identidade. E aí eu imagino que a frase final seja, Zaqueu, eu amo você. Zaqueu, eu amo você. Eu fico preocupado, queridos, quando essa expressão, Jesus ama você, ela é dita de forma banal. Sabe por quê? Isso virou para mim uma expressão banalizada na nossa sociedade. Isso a gente cola em carro, e aí o cara vai lá e fura o farol vermelho com eu te amo atrás. A gente grita aí, tem folhetos do eu te amo, Jesus te ama.
E eu percebo que isso está banalizado. A gente diz isso à torta direita, nós talvez evangélicos, cristãos. Mas eu imagino que aqui essa expressão não foi uma expressão banalizada. É alguém que te olhou nos olhos e disse: eu amo você. E ali naquele momento, Zaqueu se sentiu amado. Eu não sei se você é cristão aqui ou não, se você já tem um encontro com Jesus ou não, mas eu não queria dizer isso para você hoje de forma banal, como mais uma vez você ouviu. Mas eu tenho a mesmo de dizer talvez a mesma coisa que Jesus disse para Zaqueu: Jesus ama você. Jesus te ama com um amor que você ainda nunca experimentou na sua vida. E Ele vai te levar para um lugar cujo amor você nem imagina onde você vai chegar. Jesus ama você. E aí sabe o que acontece, queridos? Quando a gente ouve que Jesus nos ama, há arrependimento. Presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Arrependimento para um judeu não é simplesmente mudar o que ele estava fazendo. Se antes ele ia para a esquerda, agora ele vai para a direita. Arrependimento para um judeu tem a ver com algo extravagante, tem a ver com restauração, tem a ver com reparação. Para o judeu não é desculpa, porque eu te lesei. Não, eu te lesei, me desculpe, e eu vou reparar você. Vocês perceberam, queridos, que ele pegou metade do que ele tinha e doou aos pobres. E a outra metade, ele disse: eu vou repartir com aqueles que eu defraudei 4 vezes mais do que roubei. Queridos, presta atenção nisso daqui. Aquilo que esse cara está dizendo aqui é extremamente sério. Presta atenção aqui, ó, matemática, supletivo, vai, voltando para as aulas. Você tem metade de 1 milhão. O cara fala assim, ó, 500 mil eu vou doar para os pobres. Com os outros 500 mil, sabe todos que eu roubei? Eu vou devolver 4 vezes mais. Queridos, sabe qual que é o nome disso daqui? No português, claro, falência. É pobre. Ah, mas se eu fosse rico, jamais voltaria a ser pobre, pastor. Porque esse negócio de ser pobre, já cansei. Fui 40 anos pobre, agora não quero mais ser pobre, não. E aqui ele está vendo, ele está dizendo: eu decidi ser pobre. Aí você chega e fala assim: meu, como pode alguém que escolheu ser rico, teve a oportunidade de ter dinheiro, agora está escolhendo ser pobre? Sabe por quê? Quando a gente encontra de verdade com Jesus e encontra que tudo que a gente precisava estava nele, o dinheiro só vira mais um pedaço de papel para a gente. A gente entende que a nossa razão de ser não é para encher o bolso de grana. A nossa razão de existir é para uma relação de amor com Deus. Eu fui criado para Ele e Ele me ama. Eu fui criado para uma relação de amor. Você não foi criado para você ganhar dinheiro. Você não foi criado para se casar. Você não foi criado para você vir para a igreja. Você não foi criado para você fazer uma faculdade. Você foi criado para um relacionamento pessoal e vivo com Jesus Cristo. Para você ser amado e amar de volta. Você foi feito para o amor. E quando a gente é amado, não importa o dinheiro, não importa mais nada. Eu encontrei o meu amado e o meu amado é meu, como a própria palavra nos diz. É tão valioso que eu escolho ser pobre. Semanas atrás eu postei um texto em meu Instagram de uma canção, de um hinário antigo que dizia: Senhor Jesus, ainda que não existisse céu ou inferno, mesmo assim, eu ainda te amaria. Sabe por quê? A gente não aceita Jesus com medo de ir para o inferno. E nem aceita Jesus porque a gente quer ir para o céu para poder desfrutar de ruas de ouro. A gente aceita o Senhor Jesus como o nosso único suficiente Salvador porque a gente entendeu que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que não existe outro jeito de se viver a vida a não ser vivendo dentro desse amor. Que nós somos criados para a sua glória, para o seu louvor. Sabe como o cristão ocidental diz quando ele morre? Ele diz: para onde você vai quando morre? O cristão ocidental diz: eu vou para o céu. Sabe o que o cristão
oriental diz quando ele morre? Sabe para onde que ele vai? Ele diz: eu vou para Jesus. E eu quero mudar aqui hoje para você. Quando alguém te perguntar, quando você morrer, você vai para onde? Não diga, eu vou para o céu. Diga, eu vou para Jesus. Porque o céu sem Jesus é um inferno. Queridos, o inferno não é o que é por conta do lago de enxofre. O inferno é o que é porque ali é a presença da ira de Deus e a não presença da sua bondade e misericórdia. Aonde Jesus não está, ali é um inferno. Se você está escolhendo viver uma vida sem Jesus, é um inferno. Mas pastor, a minha vida é boa, eu gosto de levar assim, eu imagino que você seja feliz com a tua esposa, com os teus filhos, isso é bênção. Mas isso é apenas, é como se eu olhasse uma foto pelo retrato e a vida em Cristo fosse a vida real. Vocês estão entendendo? A vida, essas coisas da vida, o casamento, os filhos, o dinheiro, as viagens, são como se fosse pó comparado à presença de Jesus Cristo. E melhor, tudo melhora quando a gente está com Jesus. O teu casamento, os teus sonhos, os teus planos, tudo vai se tornando. Então, queridos, mas pastor, eu estou com Jesus, eu sou crente, eu estou firme aqui na igreja, eu estou sendo abalado por um monte de coisas, estão chegando no meu casamento, no meu relacionamento, no meu emprego. Em nenhum momento a gente disse que a ausência de problemas você vai ter, mas que Ele estaria conosco até o fim. E que nenhum dos seus planos seria frustrado sobre a minha e sobre a tua vida, sobre a minha e a sua casa. Encerrando já, para finalizar, quero falar sobre o processo de conversão. Esse processo que não é apenas um reconhecimento da existência de Deus, porque tem gente que fala assim, eu creio que Deus existe. A Bíblia diz que até os demônios creem que Deus existe. Queridos, presta atenção nisso. O diabo, os demônios creem que Deus existe. Inclusive, o diabo é melhor que a Bíblia do que muitos de nós aqui, ou talvez melhor do que você. Sabe manuseá-la de cabo a rabo. A questão, então, não é se você crê que Deus existe, sim ou não. Porque isso até os demônios creem. A questão da conversão é se você crê nesse amor e se submete a Ele. Crer que Deus existe não te fará íntimo de Deus. E nem te fará cristão, crer que Ele existe ou não. O que faz um cristão passar pela conversão é crer no amor de Deus e assentar esse senhorio sobre Ele e viver debaixo desse amor. Assim como o Pai me ama, eu sou amado por Ele e obedeço os seus mandamentos. É assim que a gente crê, crer no amor e obedecer. Então, C.S. Lewis tem uma frase que eu quero dizer para vocês aqui: vidas descuidadas custam palavras. Quer dizer, a vida de um cristão descuidado custa palavras. Quer dizer, custa o evangelho. Como eu disse, cara que bota lá, Jesus te ama e atravessa farol vermelho. A gente precisa tomar cuidado, principalmente no trânsito. Eu tenho dificuldade com isso no trânsito. Temperamento. Amém, irmãos? Tem uns aí que quer deixar o Espírito Santo fora do carro enquanto está dirigindo, né? O Espírito Santo, fica aqui, eu vou dar uma volta de carro, depois o senhor volta. Não, mas não existe isso. Não faz sentido. Então, se vidas descuidadas custam palavras, vidas que mostram um ato de amor, mostram que Jesus está vivo dentro de nós. Presta atenção nisso. Zaqueu entendeu que antes, presta atenção nisso, queridos. Zaqueu entendeu que antes ele olhava para Jesus, hoje ele entendeu que Cristo vive dentro dele. Que se ele quisesse demonstrar para Jericó que havia realmente transformado o seu coração e que Jesus habitasse nele, seriam através de atos de amor. Por isso então que Zaqueu vem e doa todas as suas coisas aos pobres. Sabe qual é o movimento posterior a você ter um encontro pessoal com Cristo Jesus? Você se converte ao seu amor e depois você se converte ao próximo.
Estão entendendo o movimento? Primeiro gera arrependimento, ele crê nesse amor e se rende a ele. O segundo movimento é: eu me converto à vida do outro. Queridos, nós estamos no meio de uma campanha aqui na nossa igreja, se você não sabe. O nome da nossa campanha de Natal é Por um Novo Amanhã. E nós estamos levantando aqui na nossa comunidade 40 cestas natalinas, que compõem todos os itens de uma cesta normal, mas também alguns itens de Natal, como panetone, torrone, enfim, entre outras guloseimas. E aí, o nosso objetivo é cuidar e amparar de tantas famílias que foram atingidas nesse período pela pandemia na qual nós estamos ainda passando. Alguns acham que acabou, mas ainda não, estamos vivendo e tendo as consequências disso. E que forma melhor então nós teríamos de presentear Jesus? Essa é a pergunta que eu me fiz semana passada. Como presentear alguém que tem tudo? Como presentear um ser que cria tudo e que tudo existe, subexiste, porque Ele é? Como presentear Deus? Talvez essa seja uma pergunta, frente ao que Ele fez por nós. E aí talvez Zaqueu pensou: Jesus, como que eu te presenteio? Porque você me deu tudo. Eu vivia pelas riquezas, agora eu não preciso mais viver, porque eu encontrei sentido em Ti. Senhor Jesus, como que eu te presenteio? Eu acho que Zaqueu estava um pouco acima da gente ainda, até mais ligeiro, porque Zaqueu entendeu que ele não tem como presentear Jesus a não ser presenteando o próximo. Então ele pega e presenteia o outro, devolve para o outro, reparte com o outro. A minha palavra é para você hoje aqui, é que talvez você já seja crente faz tempo. Talvez você já faça parte de uma comunidade aqui ou em outro lugar. E a minha pergunta é: você tem presenteado quem com a sua vida? Porque conversão, como eu disse, não é meramente crer que Deus existe. Eu me converto ao amor de Deus e o meu amor se converte ao outro. A minha pergunta é: a sua vida tem sido doada para quem? E eu não estou falando o meu namorado. Não, esquece isso. Estou falando que para quem a sua vida tem sido um ato ambulante de que Jesus ama o outro. Porque, como eu disse, está banalizado, as pessoas já não querem mais ouvir. É muito fácil chegar e dizer: eu amo você, de uma boca para fora. Mas quando eu coloco a minha mão no meu bolso, quando eu coloco a mão no meu tempo, na minha consciência, me preocupo com você, aí os meus atos dizem e gritam mais forte do que as minhas palavras: Jesus ama você. O objetivo dessas cestas de Natal é cada lar que essa cesta chegar seja uma mensagem gritando da parte de Deus: Jesus ama você. Vocês estão entendendo a implicação prática da vida e como a gente lida com as riquezas? C.S. Lewis, eu estou terminando já, queridos. C.S. Lewis tem uma visão impressionante a respeito disso, e talvez alguns de vocês aqui até discordem disso, mas eu concordo. Ele diz que a caridade, que a generosidade é algo que tem que pesar no nosso bolso, a ponto de eu chegar e dizer: não vou poder ir com você no boliche, porque eu dei oferta demais, eu abençoei gente demais esse mês, eu não tenho condições de sair, porque eu dei o que eu tinha. Porque ele diz que se caridade não pesa no seu bolso, é porque você não é caridoso, ou você dá aquilo que sobra. Caridade tem que pesar nos nossos bolsos. Tem que chegar e dizer assim: olha, esse mês eu não vou poder comprar aquela camiseta que eu queria comprar, porque eu peguei e ajudei alguém que estava precisando. Não é para a igreja, não é para pastor. Ninguém está falando aqui de dinheiro para cá. Deus tem abençoado, Deus está suprindo essa igreja que nada tem nos faltado. Eu estou falando para os outros. Para um sobrinho seu que está endividado lá na tua casa e não sabe como vai pagar a faculdade lá, está penando, e você está com dinheiro aguardado e você: não, eu não posso. É meu dinheiro, é as minhas riquezas. Lembra de Zaqueu: vida convertida é vida doada ao outro. E que se você se prender esse teu dinheiro, você não se parece nada com o Zaqueu e como um cristão. Você parece mais o jovem rico do capítulo 18.
E se você quer conhecer um pouco mais sobre ele, lê depois na sua casa o capítulo 18. Mas esse disse: eu amo mais o dinheiro do que a Jesus. Então você precisa tomar uma decisão hoje. Se você ama o dinheiro, se você ama esse mundo mais do que ama Jesus. Porque se você escolher andar com Jesus, é um caminho sem volta de doar a sua vida por um outro alguém que não seja você. Isso é conversão. O resto é só simpatia com o cristianismo, é só um vislumbre do que é fé. E é por isso que o nosso Brasil não muda. Porque as pessoas estão muito preocupadas em ir para a igreja para fazer dinheiro e não para investir na vida de pessoas. Está tudo errado. Então eu repito mais uma vez aqui a tua pergunta. Essa pergunta: a sua vida tem sido doada para quem? E não tem só a ver com grana, queridos, tem a ver com tempo, tem a ver com amor. Sabe por quê? Nem tudo tem a ver com dinheiro. Às vezes tem a ver com ouvidos. Alguém só precisa ser ouvido. Às vezes alguém precisa, num ato de amor, ser abraçado. Alguém, num ato de amor, precisa ser ensinado. Vocês estão entendendo a dinâmica da fé para nós cristãos? Como que ela se dá? Dê um presente para Jesus nesse Natal. Dê a sua própria vida para um outro alguém que não seja você. Saiba lidar com as riquezas que Deus tem te dado. E reconheça que Jesus é aquele que anda no meio das pessoas erradas e que transforma tudo que está bagunçado, colocando cada uma dessas coisas no lugar. Assim como ele veio no Natal, no meio da bagunça daquele estábulo, ele vai entrar na bagunça da tua vida, e eu tenho certeza que ele há de colocar as coisas no lugar e fazer novas todas as coisas. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu gosto sempre de fazer esse tempo que você está com seus olhos fechados, porque eu acredito muito na reflexão. Acredito muito que o Espírito... Eu acredito muito não. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fala. O Deus a quem eu sirvo tem olhos e vê, tem boca e fala, tem mãos e toca. E eu espero que Ele tenha te tocado hoje. Eu espero que você tenha a consciência de que você foi visto por Ele hoje. E eu espero que você tenha ouvido a voz dEle hoje. Seja você cristão ou não cristão. Hoje é dia de sentar à mesa com Jesus, de levar para o mais íntimo da nossa casa. Eu não digo aonde você mora, eu digo aí dentro. Como Zaqueu fez, levou para o lugar mais íntimo da casa, para a mesa, e assentou-se ali com Jesus e bateu um papo com Ele. Hoje eu te convido a você, dentro do teu coração, no seu mais íntimo do seu ser, você agora virá e dizer: Jesus, fala comigo. Se você nunca teve essa oportunidade, dê um passo de fé, creia. Se você já fez isso centenas de vezes, faça mais uma, diga: Jesus, vem me visitar. E mais, eu tenho a audácia de dizer que Jesus já está aí do teu lado. Já esteve muito antes de você começar a orar. Ele já estava aqui. Diga para Ele, ou deixe Ele te dizer as coisas que você precisa colocar em um lugar na sua vida. Quais são os quartos bagunçados? Ou que as riquezas que você não quer abrir mão. Talvez aqui para uns as riquezas sejam o dinheiro mesmo. Talvez aqui para alguns a riqueza seja o tempo. Talvez aqui alguns a riqueza seja o casamento. Talvez aqui a riqueza seja a vida profissional. Mas é hora de entregar as riquezas na mão daquele que pode fazer os teus caminhos novos, que pode mudar a tua sorte e descansar
que em Jesus é possível crer no novo amanhã. E sair daqui hoje diferente. E saber que a sua vida precisa ser doada. Porque você vive por algo maior. Algo maior do que você mesmo. Um reino que jamais terá fim. E um dia nós vamos estar lá, no céu. Mas nós não estamos indo para Ele. Nós estamos indo para Jesus. E nessa vida, nosso objetivo é cada dia mais dar um passo em direção a Jesus. Viver nessa vida é cada dia estar mais perto de Jesus. É cada dia estar um passo mais perto do céu. É cada dia estar mais perto de Jesus e do seu amor. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, uma noite memorável, em que nós podemos celebrar o batismo de irmãos tão queridos, de gente tão amada, que não aqui apenas reconheceu que o Senhor existe, mas reconheceu que crê no seu amor e que escolheu viver caminhando rumo a Jesus daqui para o fim das suas vidas, até a eternidade. Nós nos alegramos. E sei, Pai, com aquele que ainda não tinha ouvido a Tua mensagem, ou aquele que não tinha tomado uma decisão com o Senhor, ou até mesmo aqueles que já ouviram aqui dezenas de vezes a história de Zaqueu, mas que hoje sentiram o Senhor falando algo especial, tocando em partes do nosso coração que ainda estavam encobertas, que estavam fechadas, partes que estavam separadas, quartos escuros, e o Senhor hoje remexeu a nossa bagunça. O Senhor viu aquilo que estava debaixo do tapete. Mas hoje também entendemos que o Senhor é que dá oportunidade até para as pessoas mais erradas. O Senhor dá a oportunidade de um novo começo e de reorganizar a vida. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam manhã após manhã. E que novas as coisas o Senhor faz sempre por meio do Seu sangue derramado naquela cruz. Assim nós oramos no nome santo, santo de Jesus. Amém. E eu queria junto com vocês, você recebeu aí o seu cálice. Pegasse o pão. E o suco. E hoje nós vamos celebrar a ceia juntos. Quem pode fazer parte disso? A família. Se você crê em Jesus, se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, da tua história, faça parte, tome parte junto conosco na mesa. Não existe nada de místico nesse momento. Não existe o sangue, não é sangue aqui, não é o corpo literalmente de Cristo que nós estamos comendo. É um pão e um suco. Então por que, pastor, nós fazemos isso? Nós fazemos em memória de Jesus Cristo. Fazemos em memória daquilo que Ele fez por nós, do seu sacrifício. Mas fazemos memória porque da mesma forma como Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia também. E foi assunto aos céus. E prometeu para nós, a sua igreja, que Ele há em breve de voltar para buscar os seus, para a eternidade, desfrutarmos do seu amor e da sua graça, para todo sempre. E até que Ele venha, nós vamos estar juntos aqui, anunciando que o Cristo está vivo. E Ele reina para sempre. Então, vamos orar mais uma vez, agradecendo pelo pão e pelo cálice, e depois vamos juntos comer os elementos, gratos pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz por nós. Senhor Jesus, nós te entregamos tudo mais uma vez e te agradecemos pelo teu amor e pela tua bondade.
E nessa noite nós queremos te agradecer aqui pelo seu corpo que foi moído. E queremos também te agradecer pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz, que hoje nos traz vida. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor escolheu castigar o seu filho. E o castigo que repousou sobre Jesus nos traz paz hoje. E não mais inimizade contigo. Nós te agradecemos por tamanho amor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos comer do pão. E vamos juntos também tomar do cálice. Para encerrar, eu queria chamar aqui os irmãos que se batizaram. Pode vir aqui à frente. Pode vir aqui, cadê o Ney? A Bruna? Eu vou fazendo um por vez e depois vão descendo, para a gente não fazer uma aglomeração aqui em cima. Ney, quem vai trazer para você? Vai te entregar? O filho Tiago, vem cá, Tiago. Tiago vai entregar a Bíblia, que é um presente da nossa comunidade, e o certificado de batismo. Tiago. Pode ficar aqui, Ney, pode ficar aqui. Fica você aqui. Tereza, quem vai entregar para você? A sua irmã, vem cá. Pessoas aí que fizeram parte da jornada dessas vidas. Bruna, Nietzsche, marmelada. Quero sair na foto também. Esse aqui é um presente da nossa comunidade para vocês. E eu espero que vocês usem sempre com muita sabedoria. E que precisar de nós, contem com essa família, contem com a nossa comunidade sempre. E vocês cresçam em graça, em conhecimento acerca de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, viu? Pode sentar lá. É isso aí, gente. Obrigado a você que acompanhou hoje. Esticamos um pouquinho mais. É um dia especial, batismo, entrega de Bíblias. Mas que bom que você esteve com a gente aqui essa noite. Você que acompanhou com a gente online essa transmissão no nosso canal do YouTube. Só dando alguns avisos, nós seguimos então com a nossa campanha de Natal até o dia 20 de dezembro, com essa série de mensagens
você pode fazer parte então dessa campanha doando uma cesta, como a gente disse. Se você quiser fazer alguma oferta, tem ali em cima no balcão um card vermelho que você pode ofertar e vai ser direcionado para a nossa campanha de Natal. Todas as quintas nós temos uma live que nós estamos tendo aqui no Instagram às 8h30 da noite, e você pode fazer parte também com a gente desse tempo no nosso Instagram. É isso aí, gente, que Deus abençoe você. Espero ver você semana que vem. Se não, até mais. Foi um prazer poder estar junto com vocês. Grande abraço, Deus abençoe a semana.